A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estaremos nesse momento fazendo o resumo da lição de número 3 desse terceiro trimestre do ano de 2019. O título da lição é Lucas, o Evangelho da Alegria. Esta lição será ministrada em classe no próximo domingo, dia 21 de julho de 2019. Antes de começar os nossos comentários, eu gostaria novamente de agradecer aos irmãos as visualizações, os comentários positivos que têm deixado. Também quero agradecer as inscrições. Irmãos, estamos com um bom número de inscritos, mas o nosso projeto é avançar cada dia e cada vez mais. E também quero pedir aos irmãos que não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a continuar com o nosso projeto. E também, irmãos, se possível, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros irmãos e amigos. Posto isso, vamos à lição. Lucas aprendeu com Paulo, seu líder e mestre, sobre a importância de se estar alegre em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Lucas mesmo registrou em Atos 16 a 40, como Paulo e Silas foram açoitados e presos em Filipos, após a libertação de uma jovem adivinhadora, e que no lugar de se abaterem, eles se alegraram no Senhor, orando e cantando louvores, e daí foram milagrosamente libertos e, inclusive, ganharam para Jesus o carcereiro e toda a sua casa. A epístola de Paulo aos Filipenses tem a alegria, o regozijo, como o seu grande tema, conforme podemos constatar em Filipenses, capítulo 1, versículos 4 e 18, capítulo 2, versículos 2, 17, 18, 28, 29, capítulo 3, versículos 1 e no capítulo 4, versículos 1, 4, 10 e 11. E ele recomenda aos filipenses que vivam a sua vida alegres e sem murmurações nem contendas, conforme Filipenses 2,14. Neemias 8,10 diz o seguinte: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos e irmãs, vejamos o porquê desse evangelho ser também conhecido como Evangelho da Alegria. Texto áureo. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Nesse versículo aprendemos que quando a nossa alma engrandece e louva a Deus, consequentemente, o nosso espírito se alegra. Não é uma alegria comum que vem de fora para dentro, mas uma alegria de dentro para fora, pois sua origem é no Espírito Santo que habita em nós, conforme 1 Coríntios 3,16. Davi, no Salmo 51,12, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verdade aplicada. O resgate da verdade de que Jesus é a fonte de alegria fará com que seus discípulos vivam com mais entusiasmo, proporcionando maior renovação na vida e no testemunho da igreja. Em Lucas 24, 36 a 53, vemos que a presença do Cristo ressurreto mudou o profundo abatimento dos discípulos em uma grande alegria, como podemos ver em particular nos versículos 41, 52 e 53. Objetivos da lição. Primeiro, apontar expressões de alegria no Evangelho de Lucas. Segundo, mostrar o júbilo dos santos, dos anjos e de Deus. Terceiro, apresentar o que causa a alegria divina. Os textos de referência encontram-se em Lucas, capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Em 1:28, o anjo Gabriel disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita entre as mulheres. Em 1:29, vemos que Maria se turbou com tais palavras, pois conforme ela mesma reconhecia,
era apenas uma serva de Deus. Capítulo 1, versículo 38. Em 1:30, vemos que ela foi escolhida porque achou graça diante de Deus. Ou seja, todas as ações de Deus para conosco é motivada pela sua graça e não pelos nossos méritos. Capítulo 1, versículo 31, é comunicado a Maria que ela seria mãe de um filho que seria chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. No versículo 32 desse capítulo 1, ela recebe a revelação de que o ente por ela gerado em seu ventre seria chamado Filho do Altíssimo e que seria o herdeiro do trono de Davi, seu pai, ou seja, o seu ancestral. Capítulo 1, versículo 33, ela é cientificada de que o seu filho será rei eternamente, de um reino eterno. Em suma, ela fica sabendo que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias prometido pelas Sagradas Escrituras. Em virtude desse acontecimento, Maria demonstra toda a sua alegria entoando o seu cântico registrado por Lucas no capítulo 1, versículos de 46 a 55. Irmãos e irmãs, Efésios 2, de 8 a 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salmo 126, 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Introdução. É o evangelho que mais registra momentos de alegria. Há alegria desde o anúncio do nascimento de João Batista até o último capítulo. Verifica-se nele a alegria dos santos, dos anjos, dos discípulos, de Jesus e de Deus. Ponto 1. Expressões jubilosas do livro de Lucas. A alegria exposta no Evangelho de Lucas é um apelo implícito à maneira de como se deve seguir ao Senhor Jesus Cristo. A metalinguagem utilizada visa resgatar algumas expressões que passam despercebidas, mas que são de grande valor e alegria para quem as identifica. 1.1. Alegrar e exultar. Segundo o dicionário bíblico, o substantivo alegria, sentimento no coração, do grego chará, aparece 8 vezes no Evangelho de Lucas. Primeiro, Lucas 1,14. Segundo, Lucas 2,10. Terceiro, Lucas 8,13. Quarto, Lucas 10,17. Quinto, Lucas 15,17. Sexto, Lucas 15,10. Sétimo, Lucas 24,41. E oitavo, Lucas 24,52. O verbo alegrar-se, do grego chairô, aparece 12 vezes em Lucas. Primeiro, 1,14. Segundo, 1,28. Terceiro, 6,23. Quarto e quinto, 10,20. Sexto, 13,17. Sétimo, 15,5. Oitavo, 15,32. Nono, 19,6. Décimo, 19,37. 11º, 22,5. E 12º, 23,8. O termo exultar, isto é, demonstração de alegria, é usado 2 vezes nesse evangelho. Primeiro, no capítulo 1, versículo 47, e segundo, no capítulo 10, versículo 21. O coro e a terceira estrofe do hino 270 da harpa cristã diz: alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Alegre sigo avante, na senda que conduz à porta fulgurante da mansão de Jesus. Com Deus aqui eu ando, Ele me guiará, e por fim me tomando ao céu me levará. 1.2. Saltar e rir. O verbo saltar ocorre nas seguintes passagens. Primeiro, Lucas 1,41 e segundo, em Lucas 6,23. O verbo rir ou sorrir como expressão de felicidade ocorre em Lucas 6,21
e também em Lucas 6, 25. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 1.3 Louvores e cânticos. Vejamos os 4 cânticos registrados por Lucas no seu evangelho. Primeiro, no capítulo 1, versículos de 46 a 55, nós temos o cântico de Maria, que é o cântico de exultação. Segundo, no capítulo 1, versículos de 67 a 79, nós temos o cântico de Zacarias, que é o cântico da esperança. Terceiro, no capítulo 1, versículo 14, nós temos o cântico dos anjos, ou seja, o cântico da revelação dos propósitos de Deus para com os homens. Quarto, capítulo 2, versículos de 28 a 32, e que nós temos o cântico de Simeão, ou seja, o cântico da conquista. O Salmo 96, versículos 1 e 2 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Ponto 2. Descrição de júbilos e cânticos iniciais. Vimos acima os tipos de alegria encontrados no Evangelho de Lucas. Ainda que tenhamos ilustrado com fatos, convém prosseguirmos em nossa análise da alegria, mas sob outro ponto de vista. Ou seja, veremos quem se alegra e por que se alegra com os fatos envolvendo a chegada do Salvador a este mundo. 2.1 Júbilo por João Batista. O cântico de Zacarias, o cântico da esperança, também conhecido como Benedictus, isto é, bendito, fala da esperança de Zacarias em ter um filho e a esperança da missão desse seu filho sobre a terra. Mas uma pequena dúvida gerou 9 meses de mudez em Zacarias, conforme o capítulo 1, versículo 20. Certamente, durante esse período, Zacarias refletiu sobre a experiência que tivera no santuário, Lucas 1, de 6 a 23. E cumprindo-se o tempo de espera, e ao confirmar o nome do menino dado pelo anjo, Zacarias recupera a sua fala, conforme Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. E, desimpedida a língua, ele louvava a Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 64. E assim, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou em forma de cântico a respeito das maravilhas de Deus, conforme Lucas, capítulo 1, versículos de 77 a 79. 2.2 Júbilo por Jesus. O cântico de Maria, que é conhecido como cântico de exultação, ou ainda como o Magnificat, ocorre quando Maria ficou sabendo que sua tia Isabel, depois de velha, havia concebido e dirigiu-se até a casa dela e certamente no caminho refletiu sobre o que Deus estava fazendo e preparando o seu cântico de exultação. Possivelmente inspirada no cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, conforme Lucas 1,36. Maria fala de alma, psique, e de espírito, pneuma. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Tais palavras indicam que todo o seu ser jubilou e exaltou em Deus. Davi, no Salmo 103, 1, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. 2.3 Júbilo dos Anjos. O Cântico dos Anjos, também conhecido como Cântico que revela o coração de Deus, diz assim: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ou, boa vontade para com os homens, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida. Pastores dormem no campo, guardando os seus rebanhos. A noite é escura e de densas trevas. O anjo desce e lhes dá uma boa notícia. E logo depois, aparece um grande coral de anjos sobre a cabeça dos pastores, glorificando a Deus. Os anjos devem ter entoado uma melodia celestial. No entanto, o que deve ser destacado aqui são duas coisas: a glorificação a Deus e o sentido da honra dada a Deus. É que Ele quer o bem. Ele ama incondicionalmente os homens na terra. Pais, irmãos, Deus quer bem a todos nós. Os textos dizem, entre os homens de boa vontade. A boa vontade é que Deus tem prazer no homem, como em Lucas capítulo 12, versículo 32, parte B. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ponto 3. O júbilo de Jesus e de seus discípulos. O Evangelho de Lucas é um convite para desfrutarmos e expressarmos a alegria pelos maravilhosos atos redentores de Deus. Ainda que tenham tristezas e reveses na jornada cristã, não são capazes de impedir que sejamos abençoados com a alegria que há no céu e alcança os que estão em Cristo. 3.1 Alegria presente na divindade. Jesus é a alegria do Pai, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 22. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, a ele ouvi. Lucas 9, 35. Jesus se alegra no Espírito Santo com a soberana vontade do Pai. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, versículo 21. Irmãos e irmãs, é importante lembrar que a alegria é um dos 9 componentes do fruto do Deus Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. 3.2 Júbilo de Deus pelo pecador arrependido. No capítulo 15 de Lucas, Jesus revela o seu amor pelos pecadores e a alegria de Deus nos céus quando alguns dentre eles se arrependem, ao narrar 3 parábolas. Primeira, a da ovelha perdida, versículos 3 a 7, desse capítulo 15. Da dracma perdida, versículos de 8 a 10, desse capítulo 15, e culminando com a do filho pródigo e de seu irmão egoísta, invejoso e desafeiçoado, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Jesus expressa tal alegria textualmente nos versículos 7, 10, 24 e 32. A primeira estrofe e o coro do hino 76 da harpa cristã diz: Vem, ó pródigo, vem sem tardar, te chama Deus, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Tu, que vagas errante, escuta a voz dos céus, ó, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido, pródigo, vem. Deus espera por ti, perdido, pródigo, vem. 3.3 Júbilo no cumprimento da missão. Lucas 9, de 1 a 6, Jesus comissiona os 12 apóstolos, dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas e pregar o reino de Deus,
dando-lhes instruções para isso. Em Lucas 10, de 1 a 12, ele chama agora 70 discípulos, enviando-os de 2 em 2, dando-lhes basicamente a mesma missão e instruções anteriormente dadas aos 12. Lucas 10, 17 registra a alegria dos discípulos ao voltarem bem-sucedidos da missão que lhes foi dada. Mas Jesus aproveitou no versículo 20 essa oportunidade para alertar a eles e, consequentemente, a todos nós, para a principal fonte de alegria. Isto é, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Conclusão. Vimos que o livro de Lucas é marcado pela alegria. Nele encontramos a alegria de Deus, dos anjos, homens e mulheres do passado. É claro que não há como narrar fatos alegres sem expressões que o demonstrem. Porém, o mais tocante é perceber a alegria de Deus por sua obra reconciliadora no homem. Irmãos e irmãs, nesse ponto encerramos esse breve resumo. Quero mais uma vez agradecer a todos e a minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós a paz do Senhor.